Bom, esse vídeo aqui é para o biólogo Henrique, para os demais biólogos aí do YouTube, para todos aqueles que mexem, né, com ciência. Para todos vocês aí, defensores, os arautos, os justiceiros mascarados, em defesa da pobre donzela ciência. Coitada, ela não pode se defender sozinha por si só, né? Não bastam de fatos as evidências. Elas precisam de seres, né? A ciência precisa ali de seres humanos para que defenda ela, né? Então é complicado, porque esse pessoal, eles tratam a ciência como um ente em si, como a verdade encarnada. E tão somente a ciência é uma das ferramentas para se chegar ao conhecimento. Mas é surreal o que está acontecendo. Então eu vou propor o seguinte nesse vídeo. Mais uma vez, um posicionamento de vocês, né? Para demonstrar aí, pelo menos, a coerência, né? Pelo menos aí demonstrar coerência da atitude de vocês, daquilo que vocês fazem aí nas redes sociais e tudo mais, né? A gente sabe que essa galera aí liderada pelo biólogo Henrique é partidária realmente de censura, é partidária de calar quem pensa diferente, de calar, censurar e até prender, tratar como bandido aqueles que falam contrário às ideias deles. Eu quero montar uma bancada antinegacionista, pra gente prender esses caras, prender mesmo. O cara falou sobre vacina, vacina não... preso, bandido. Então, isso tudo aí é realmente um nojo, né? Isso aí chega a ser ridículo. Você imagine aí um Nietzsche ou algum pensador mais cético, até ateu, né? Da época, vendo esses ateus de hoje se comportando dessa maneira, não querendo o debate, não querendo o confrontamento de ideias, querem usar da força do monopólio estatal para calar e censurar o outro lado. Mas esperar o quê, né? Se ele já tem essas práticas, já desde o YouTube, e eu vinha alertando, você imagina se esses camaradas aí chegam ao poder do Estado, né? O que mais eles não farão? Então eles defendem abertamente isso. Então agora eu proponho o seguinte, né? Presta bastante atenção. A gente sabe muito bem que as coisas fornecidas pela natureza geralmente são melhores para o nosso consumo, né? Para até mesmo as nossas realizações ali do dia a dia, até mesmo fisicamente, para a saúde e tudo mais. Geralmente é isso, né? Você vê, por exemplo, na alimentação. É muito melhor você se alimentar com comida de verdade, que você vai ali conseguir absorver realmente nutrientes, proteína, aminoácidos, vitaminas, gorduras boas, né? E todo mundo acho que sabe disso daí, né? Todo mundo deve ter pelo menos uma consciência superficial e básica sobre isso. Então é muito melhor do que o alimento industrializado, condimentado. Acho que isso aí é consenso, ou tem alguém ainda que possa duvidar disso. Bom, não tem problema também se duvidar, né? A gente não está aqui para ridicularizar ou censurar qualquer tipo de ideia, né? Diferente do outro lado lá, daquele pessoal de lá, né? Mas enfim, então raciocina aqui comigo. Nós vemos homossexualidade na natureza, no mundo animal? Sim, claro, é verdade isso, né? A gente consegue aí ver esse tipo de comportamento na natureza também. Então, nada mais natural que o homem também a represente nisso daí, porque nós somos frutos do meio, né? Somos também habitantes desse planeta. Então é normal, somos animais também, até bom nível aí, se você for fiel ali, até mesmo a semântica, né? Enfim, nós compartilhamos várias coisas em comum com os outros seres que habitam e vivem nesse planeta aqui, né? E não tão somente os macacos, né? Igual eles sempre falam aí para poder botar num pedestal superior e até incriticável a teoria da evolução, sendo que a gente, né, nós temos aí também, melhor dizendo, muitas coisas em comum com porcos, por exemplo. Você vê aí pessoas que receberam um transplante de coração de porcos, né, de um porco, e não foi de um chimpanzé nem de um gorila.
e vários outros tecidos e tudo mais, né? Teste balístico é feito em carne de porco, até mesmo pesquisas antropológicas com tribos aí canibais, eles atestam que a textura, o sabor é bem parecido com a carne de porco. Na própria questão da cadeia alimentar, né? Nós estamos muito próximos, né? O ser humano e os porcos e tal, né? Então, isso é o que eles alegam aí, né? Em nome da ciência aí. Então a gente nunca sabe também se daqui a pouco vai mudar tudo isso. Por isso que é importante, claro, ter o outro lado criticando, vigiando de perto esses alegados tidos, né, científicos aí. Porque a gente nunca sabe, né? Ciência hoje, amanhã já não é mais ciência. E vem justamente esses caras dizer que a gente não pode criticar essa ou aquela substância, esse ou aquele procedimento tido aí como médico, como científico, né? Isso que é o absurdo em si, né? Que a gente bate. Mas, raciocina aqui, você vê homossexualidade na natureza, né? Contudo, você observa mais isso, obviamente, nos animais que convivem com o homem, né? Tido os animais domésticos, os pets, né? Aí vocês observem, meus amigos, que eu trago aqui para vocês hoje, por exemplo, essa embalagem, ó, essa embalagem aqui é da ração dos gatos que eu tenho aqui em casa. Eu compro essa daqui para dar aqui para os pets aqui de casa, né? E enfim, essa daqui é uma ração até premium, né? É uma ração premium de uma marca, de um modelo premium, mas não importa, todas elas é inescapável, né? Vem com esse símbolo aqui de mudança genética, que é uma coisa já mais do que estabelecida aí nos procedimentos há muito tempo. Como eles mexem com a alimentação, e se você for no supermercado, inclusive vai estar passando um vídeo aí no card, você já pode clicar, porque ele vai te direcionar a esse vídeo que eu gravei no supermercado. Você pode clicar, porque já abre em outra aba, senão você acaba esquecendo, você que não viu ainda. Onde eu filmei, e é uma coisa aterrorizante, como é a minoria dos produtos, principalmente dependendo de qual categoria, está toda cheia com esse símbolo, tem a mudança genética. E já é sabido que através da mudança genética na alimentação, eles mudam a sua genética. E ele já assume até em palestras de universidade, tá? Isso aqui não é coisa de teórico da conspiração, porque é outra muleta que eles se apegam para poder tirar a credibilidade daqueles que criticam aquilo que eles confiam tanto, né? Que é essa ciência alopática, que é endeusar a ciência, que, enfim, não é que nem esses idiotas que falam por aí que você está em contradição se você usa alguma coisa da ciência, como por exemplo, eu estou fazendo aqui agora, né, esse vídeo, eu uso óculos, então eu não posso criticar nada na ciência porque eu faço uso de ciência. Então é uma coisa ridícula, né? Claro que você vai ter que selecionar aquilo que presta e aquilo que não presta, né? Se você abraçar todo o pacote, é aí que você está sendo um idiota. Mas enfim, olha o que acontece. Esses animais domésticos, que geralmente você observa esse tipo de comportamento, eles estão o quê? Comendo essas rações, né, à base de soja e ainda por cima geneticamente modificadas. E eu tenho observado isso, até comentei já com o pessoal aí do canal, né, que a maioria aqui são gatas, né, são fêmeas, e mesmo assim você começa a observar que elas primeiro assim, começa a urinar para trás, né, naquele gesto de esguichar para trás, como se estivesse marcando o território. E assim, sinceramente, eu tenho gato já há muito tempo, há mais de 10 anos, e eu nunca observei gata fazendo isso, né? Geralmente é gato que faz isso, e quando ainda tem as bolinhas lá, não é operado, e está na época de cio, de marcar território, né? Então ele vai lá e dá aquele esguicho para trás marcando território, mas você vê gata fazendo isso. É uma coisa pelo menos incomum, né? E também agora elas brigam também entre si, de vez em quando estão se estranhando. Então você observa que muita coisa está errada e vem pela alimentação, né? Soja, transgênico ainda por cima, e também, claro, por que não,
você acreditar isso também, essa desconfiança, vamos dizer assim, porque você não pode sequer questionar a ciência, quanto mais investigar a fundo, até mesmo botar num laboratório isso e jogar a baila para a sociedade, né? Se a gente não pode nem questionar verbalmente, imagina realmente estudar a fundo as coisas. E eu digo para vocês, até mesmo na questão das picadas que esses animais são submetidos, dos animais domésticos, você leva lá para eles tomarem a picada e tudo mais, deve acontecer também vários tipos de reações e mudanças que são antinaturais nesses animais, né? O que vocês têm a dizer sobre essa minha tese? Coloque aí nos comentários. Então, nós observamos sim, né, homossexualidade na natureza, mas principalmente nesses animais que sofrem diretamente influência do ser humano. Aí que está o ponto. Agora observe o decorrer aqui para vocês entenderem. Então, olha só. Vemos isso na natureza? Vemos sim. Principalmente animais que convivem com homens sofrem influência direta através de alimentação e picadas, remédios, etc. Né? A gente vê até mesmo na natureza casos de, né, para não dizer aquela palavra, de sexo forçado. Né? Nós vemos também isso na natureza. Contudo, você não vê na natureza a sopa de letrinhas. Sabe, a sopa de letrinhas. Esse monte de gênero que inventaram aí. E aí que chega o ponto. Que eu quero o posicionamento dos tais defensores da ciência. Dos tais paladinos imaculados. Defendendo a sua deusa. Onde está o posicionamento? Fizemos o último vídeo. Que é cobrando o posicionamento daqueles que lidam com a educação. Com aqueles que carregam a alcunha de serem professores, botam até aí nos seus canais do YouTube, professor isso, professor aquilo, professor fulano de tal. E não se manifestam em relação a gênero neutro, a essa destruição, deturpação e erro absurdo da nossa gramática. Academia Brasileira de Letras, enfim, ninguém se manifesta sobre isso. E quem se manifesta é porque odeia quem é homossexual e não tem nada a ver com odiar pessoas. A gente está criticando, analisando uma ideia completamente errônea do ponto de vista mais básico. Porque isso aí nunca foi ensinado e você vê até mesmo professores tratando assim, né, os seus alunos. Professores em sala de aula. Agora, os defensores da ciência não vão se manifestar, os biólogos e tudo mais, para dizer que só existem dois gêneros, que pela ciência só existe dois tipos de cromossomos, de ordens cromossômicas. Não existe essas letras todas, nem metade delas. E cada vez eles botam mais uma letra e ainda deixam um sinal de mais, porque é como se fosse aquele vergalhão que o pedreiro deixou no muro, porque a obra ainda vai continuar, ele vai aumentar ainda esse muro. Então ele deixa lá as pontas do vergalhão. A obra não terminou ainda. E se atrasar um pouquinho, os caras botam até aquela garrafa PET em cima cobrindo o vergalhão para não enferrujar. Que a obra vai continuar, o muro ainda vai subir. Então, quer dizer, eles deixam sempre aquele sinalzinho de mais, porque vem mais coisas aí. Então, quer dizer, vocês que são defensores da ciência, vocês que dizem que quem questiona isso ou aquilo vindo em nome da ciência é bandido e tem que ser preso, cadê esse ímpeto aí em várias outras questões? É que nem eu disse no último vídeo, as suas consciências foram solapadas. É um exercício diário com a hipocrisia, com a aberração de aceitações absurdas. Vocês perverteram a consciência, a própria consciência, por aceitação de um grupo. Uns visando até cargos políticos para melhor se enquadrar, outros simplesmente esperando daqueles que estão querendo entrar num cargo político, e outros simplesmente mesmo e apenas para se enquadrar em determinado grupo A ou B. Se isso não é o assombro que vivemos na sociedade nos dias atuais. Então eu queria um posicionamento de biólogo Henrique e de todos esses aí que lidam com ciência, cheio de canal aí, Viva a Ciência, Olá Ciência, não sei o que é ciência. Por que vocês não se manifestam sobre isso? Por que vocês não se manifestam sobre isso? Vocês deixam rolar. O que vocês vão dizer desses movimentos de vários gêneros? Vocês não vão salvaguardar a ciência, não? Segundo convém, né? Segundo a fada da conveniência.
Vocês não vão salvaguardar a ciência? O que vocês têm a dizer sobre isso? De forma opinativa até mesmo. Queria saber a opinião de vocês. Veja, meus amigos, que mesmo na arqueologia, que é aquela ciência que lida literalmente com história, na prática, mão na massa, se os caras lá, os arqueólogos, egiptólogos, etc., eles acham, e aí vai até paleontólogo também, né, que lida com os animais, eles acham uma ossada, tanto humana como animal, eles vão catalogar o quê? Isso aqui é uma ossada que pertenceu a um homem. Isso aqui é uma ossada que pertenceu a uma mulher. Isso aqui é uma ossada que pertenceu a um tiranossauro rex que era macho ou que era fêmea. Mas principalmente se tratando de humanos, né? É o T. É o T que faz isso. Só pode cortar. Vai lá, o arqueólogo vai achar a ossada. Foi um homem, foi uma mulher. Cadê esses inúmeros gêneros? Vai se perder. E a própria história atesta isso daí. Se perde. Só vai dar para decretar se foi um homem ou uma mulher. Isso é tão verdadeiro e tão inescapável que fica registrado nos ossos, mesmo no decorrer das centenas de anos. Está nos ossos. Macho e fêmea. Só isso que existe. Claro que na formação da conduta sexual na mente há uma complexidade absurda. Sim, que seria a opção sexual. Mas veja, o fato de você ter preferência sexual com o mesmo sexo ou com o sexo oposto é uma coisa. É uma coisa que tem na sua mente. Mas aquilo que você tem como verdade mental, você não pode decretar como uma verdade universal e moldar os parâmetros de uma maioria absoluta. Ainda mais usando o Estado para com isso forçar. Porque assim, não tem um problema de você viver a sua vida do jeito que você quiser, desde que você não me force a aceitar aquilo também, a comprar aquilo também, a me forçar junto àquilo. E principalmente me censurar no direito de opinar de forma contrária. É isso que a gente combate, não o estilo de vida das pessoas, porque eu e nem ninguém tem nada a ver com o que as pessoas fazem, desde que elas não usem da censura, não usem do Estado para me calar, para me forçar naquele comportamento também. Sendo assim, não tendo isso, façam o que quiserem, ninguém tem nada a ver com nada. Agora, isso é um absurdo. A própria ciência comprova, ciência, até um termo, né, porque falam como se fosse um ente, igual eu dizia no início. Os próprios que lidam com ciência, tanto no laboratório como arqueólogos, vão atestar isso daí. Isso não é coisa só de livro sagrado, de A ou B, a religião A ou B. É uma coisa que a própria ciência atesta também. Então fica esse recado aí, e eu quero um posicionamento dos defensores da ciência. Se eles acham coerente ficarem em silêncio, se dizerem os defensores da ciência contra todos os negacionistas. Mas nessas horas, na miúda. Porque a ciência só diz que existe macho e fêmea. A arqueologia vai dizer a mesma coisa. Porque mesmo você sendo, igual eu dizia na hora que o gato interrompeu, homossexual, bissexual, lésbica, hétero, não importa. Isso é uma escolha mental, psicológica sua. Você não precisa, por exemplo, você pode ser muito bem um homossexual. Quantos não existem na história? Quantos gays aí na história? Adriano e tantos outros aí, Imperador Adriano, né? Alexandre o Grande, etc, etc. Vários. Isso era comum na Grécia Antiga, sempre foi e nunca foi um problema.
porque não era forçado para aqueles que não eram. Não tinham políticas públicas para com isso. Não tinha censura de quem pensa o contrário, de quem age o contrário, ou seja, de forma hétero. Então, você pode ser aquilo ali, mas você se achar que é outra coisa, por exemplo, você é um gay, aí você deixa o cabelo crescer, raspa a barba e pronto, você agora vai jogar com as mulheres no esporte feminino e vai desbancá-las dos primeiros lugares ali do pódio. E isso é tudo muito bem aceito, todo mundo bate palma porque causa aceitação perante o mainstream. Isso é um absurdo. Então eu quero um posicionamento de vocês que dizem que defende ciência. Ou isso não é ciência? Isso aí já não é mais a ciência. Já mudou. É isso? Então a ciência muda mesmo. Isso é ciência ou não é atualmente? Que só existe 2 gêneros. Aguarda a resposta aí. Vamos ver se vão ter coragem. É isso aí, pessoal.